Olá, boa tarde, muito bem-vindo e bem-vinda ao Boletim Legislativo. Aqui você fica muito bem informado com as principais notícias da nossa cidade. Na edição desta terça-feira, 9 de dezembro de 2025, você confere investimento do governo federal para melhorar gestão de resíduos em São José dos Campos. Tem ainda oportunidade de bolsa de estudo para quem quer seguir carreira na área da saúde. E falando em saúde, estamos no mês dedicado à prevenção do câncer de pele. Campanha Dezembro Laranja alerta a população sobre a importância do diagnóstico precoce. Fique com a gente. E atenção, eleitor, notícia importante. A Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral divulgou as orientações e o modelo de atendimento ao público no período que antecede o fechamento do cadastro eleitoral, que vai se encerrar em maio do próximo ano, antes do primeiro turno das eleições gerais de 2026. Com isso, cartórios eleitorais e centrais de atendimento funcionarão em horários definidos pelos tribunais regionais eleitorais. Em São José dos Campos, o eleitor vai contar com dias de plantões da Justiça Eleitoral, agora em dezembro e em janeiro. A repórter Érica Zusa conta mais detalhes para a gente de como solicitar os serviços. Oi, Érica, boa tarde. Oi, Júlia, boa tarde para você que acompanha o Boletim Legislativo. Olha, o prazo para fazer a regularização eleitoral vai até o dia 6 de maio de 2026, mas é bom o eleitor não deixar para a última hora. Para falar mais sobre este assunto, eu estou aqui com o Felipe Moratori, chefe do cartório eleitoral de São José dos Campos. Boa tarde, Felipe. Quais são os documentos necessários? Quais são os serviços mais procurados também pelos eleitores? Boa tarde. Para tirar o título de eleitor ou regularizar, transferir, o eleitor deve ter um documento oficial com foto, RG, CNH e um comprovante de residência, para a gente comprovar aí que mora aqui em São José dos Campos, por exemplo. Os serviços que a gente tem mais procura são o alistamento eleitoral, que é o primeiro título dos jovens, e a transferência de um município para outro, ou a revisão, que é a mudança de escola dentro do município de São José dos Campos. As pessoas procuram bastante para isso. Sim, porque São José é um município extenso, então às vezes a pessoa mora lá na Zona Norte, mas vota na Zona Sul. Então dá para fazer, até esse prazo que você falou, dá para fazer essa mudança do local de votação dentro do município também. A Justiça Eleitoral vai estar trabalhando com algum calendário específico neste mês de dezembro e em janeiro? Sim, nós temos o recesso, né? E a gente vai trabalhar nos dias 22 e 23 de dezembro e nos dias 5 e 6 de janeiro, em esquema de plantão, poucos horários, né, poucas agendas abertas aqui para atendimento, mas a gente vai ter um plantão nesses dias. A partir do dia 7 de janeiro, a gente já volta aí com o nosso esquema normal de atendimento. E aí, para agendar aqui, tem que ser pela internet? Explica como as pessoas fazem para poder fazer esse agendamento. Sim, as pessoas podem fazer o agendamento pela internet, que aí já é atendido no horário que escolhe, ou pode vir comparecer pessoalmente também, que a gente atende por ordem de chegada. Lembrando que tem o autoatendimento no site do TSE, então aquelas pessoas que já têm a biometria podem fazer todo o atendimento, a revisão, a transferência pelo site do TSE, no autoatendimento. E no caso de quem ainda não tem a biometria? Aí, ou os jovens que estão fazendo o primeiro título, ou quem não tem a biometria, vão precisar comparecer presencialmente no cartório obrigatoriamente, porque a gente faz a coleta da biometria, tira foto, tudo aqui no cartório. Agora, Felipe, você estava me contando aqui antes da gente começar, né, que tem um número aí grande, né, de pessoas em São José dos Campos que estão extremamente, não estão regularizadas, né, assim, estão sem o título, tiveram o título cancelado porque não votaram nas últimas 3 eleições. Quantas pessoas estão nessa situação aqui em São José e o que fazer, né, para poder regularizar? Os eleitores que não votaram em 3 eleições consecutivas, por exemplo, os 2 turnos de 22 e um turno de 24, ou um turno de 22 e 2 turnos de 24, eles estão com o título cancelado. E aí eles precisam regularizar a multa, né, fazer o pagamento da multa e pedir uma revisão do título. Então, aqui em São José são mais de 20 mil eleitores que estão nessa situação de título cancelado por ausência a 3 eleições. Precisa fazer essa regularização antes de 6 de maio para que eles possam votar em outubro do ano que vem.
E a gente pensa que não, mas é um prazo que está apertado, né? Logo, logo maio está aí e é importante não deixar para a última hora. A gente conhece o eleitorado brasileiro, infelizmente as pessoas deixam mesmo para a última hora. Hoje está bem tranquilo, não tem fila. Porém, quanto mais próximo de maio, a gente fica com filas aí enormes, 2 horas de espera. Então, a gente dá essa dica para o eleitor. Venham quanto antes para evitar as filas do final do prazo. Então, só para a gente concluir, repete o calendário de dezembro, para quem quiser já começar 2026 com tudo regularizado. Dias 22 e 23 nós temos plantão de atendimento a partir da 1h da tarde e dias 6 e 7 de janeiro, 5 e 6 de janeiro também temos esse atendimento aí em esquema de plantão. A partir do dia 7 de janeiro nós já estamos aqui no horário normal. Tá ok, então, Felipe, muito obrigada pela entrevista. É isso, né, Júlia? O eleitor aí fica atento para poder votar, né, no dia 4 de outubro. É com você. Obrigada pelas informações. Verdade, como a Érica informou, o prazo termina em 6 de maio de 2026. Então não deixe para a última hora. Regularize seu título para exercer a cidadania nas eleições do ano que vem. E vamos mudar de assunto. São José dos Campos vai receber recurso do governo federal para investir na gestão de resíduos sólidos. O investimento total será de mais de 10 milhões de reais, que serão divididos na instalação de ecopontos subterrâneos e na construção de uma área de transbordo. São José dos Campos garantiu mais de 10 milhões de reais do governo federal para modernizar a limpeza urbana. A cidade teve 2 projetos aprovados no novo PAC. O recurso será dividido em 2 frentes: a instalação de 40 ecopontos subterrâneos e a construção de uma área de transbordo em São Francisco Xavier. A maior fatia da verba vai para os ecopontos subterrâneos, instalados onde há mais acúmulo de lixo. O centro vai receber 17 unidades e a Zona Sul, 8. As outras regiões também serão atendidas. Esses equipamentos têm sensores inteligentes e capacidade para 5 metros cúbicos, volume bem superior às lixeiras comuns. Nós estamos falando de contentores subterrâneos com 5 metros cúbicos cada um, imagina só. E, de certa forma, o resíduo, quando você descarrega de cima para baixo, ele sofre uma certa compactação, então a gente ganha em volume, ganha em tempo, e o morador ele passa a ter uma vantagem, né, uma facilidade, que ele pode colocar os resíduos a qualquer hora do dia, da noite, e esses resíduos vão estar lá em local estanque, que não tem vazamento, não tem odor, não sofre ação de animais. Outros 2,5 milhões vão para a estação de transbordo em São Francisco Xavier. Serão 2 boxes cobertos para separar lixo comum e reciclável. O objetivo é resolver a logística no distrito, que tem poucos moradores, mas sofre com o aumento de resíduos nas temporadas turísticas. O diferencial será uma caixa que vai compactar todo esse lixo que é gerado em São Francisco, trazendo ganhos operacionais e de logística, já que o caminhão só vai precisar ir até o distrito quando o armazenamento estiver cheio. Para se ter uma ideia, atualmente, os caminhões precisam percorrer em média 60 quilômetros até a região urbana e voltando somente com 1/3 da carga completa. Não só a questão de otimizar o processo, a parte econômico-financeira, como também, inclusive, a parte ambiental. Você imagina um caminhão vindo de lá para cá, fazendo emissões, né? Então, agora são menos caminhões rodando, ou um caminhão só, 2 viagens, o resíduo regular, 2, 3 vezes, o resíduo reciclável 2 vezes, mas com a carga cheia, né? Você otimiza isso, ele passa a circular menos na estrada. Estamos falando aí de 60 quilômetros entre o nosso centro municipal de triagem e o aterro sanitário. A previsão é iniciar a operação em São Francisco no começo do ano que vem. Já os ecopontos da área urbana serão instalados aos poucos, seguindo o cronograma federal. Para o vereador Carlos Abranches, o projeto é positivo, mas o desafio vai além da infraestrutura. Para nós, é evidente que a gente vê com ótimos olhos esse tipo de posição, porque isso traz à luz aquilo que nós
propusemos aqui, que é a política pública de uma economia circular que efetivamente precisa ser exercício de um comprometimento não só do poder público, mas do cidadão de São José dos Campos. Se eu assumir a crença de que respeitar o meio ambiente é um ato de amor coletivo, comunitário, eu vou transformar esse amor em atitude dentro da cidade que a gente ama. Abranches, que faz parte da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, também reforçou que o Legislativo vai acompanhar de perto a aplicação dos 10 milhões de reais. Vamos continuar fiscalizando. Essa é a função do vereador, a função de quem atua no Poder Legislativo, que a gente, como eu falei agora há pouco, a gente propõe caminhos e a gente fiscaliza se os caminhos estão sendo seguidos. A gente vai abrindo caminhos juntos, né? Então, o Executivo tem que entender que nós podemos trabalhar em parceria. Aliás, esse é o objetivo. O morador precisa entender isso. Nós somos parceiros de uma gestão pública. E para isso é preciso respeitar o direito da fiscalização que cabe ao vereador. E pode ter certeza que nesse ano de 2026 teremos muito trabalho acompanhando a execução desse projeto, que eu espero que seja muito bem aproveitado esse recurso vindo do governo federal. Hora de saber como ficam as temperaturas nesta terça e quarta-feira. Confira na previsão. Esta terça-feira será marcada por pancadas de chuva no período da tarde e temporal à noite. A temperatura máxima é de 23 graus e a mínima de 20. Amanhã, quarta-feira, será de chuva passageira e sol entre nuvens. À noite, apesar de muitas nuvens, não chove. Máxima de 27 graus e mínima de 20. E se você deseja atuar na área da saúde, então essa notícia é para você. O Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa de São José dos Campos está com inscrições abertas para a Bolsa Social do curso técnico em enfermagem. A iniciativa oferece oportunidade de formação acessível. Quem traz os detalhes sobre quem pode participar e até quando vão as inscrições é a repórter Ana Vitória Caxias. Boa tarde, Ana. Conta mais pra gente. Oi, Ju, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. É isso mesmo, uma oportunidade aí de entrar no mercado de trabalho da saúde. São bolsas de estudo que o Instituto de Ensino e Pesquisa da Santa Casa está oferecendo aí para o pessoal que quer fazer técnico em enfermagem. E para a gente entender melhor quem pode participar e como vai funcionar, eu converso com a Renata Paixão, coordenadora pedagógica da Santa Casa de São José. Renata, conta para a gente quais são os tipos de bolsas oferecidas e quais critérios a instituição utiliza para definir quem tem direito ao benefício. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Atualmente, o IEP ele oferta a Bolsa Social, que ela tem duas modalidades, ou a integral, que é 100%, ou a parcial de 50% do valor do curso. Existem vários critérios, porém os principais estão relacionados com a renda per capita familiar e o perfil socioeconômico do candidato. E quem está em casa vai assistir essa nossa entrevista e quer participar. Quem pode participar e como faz para se inscrever? O primeiro passo é ele acessar o site do IEP, onde consta o edital. Então, essa primeira fase é muito importante. Ele ler o edital, após a leitura, preencher o formulário socioeconômico e separar a documentação comprobatória. Uma vez feita essa etapa, ele precisa comparecer aqui ao Instituto e entregar presencialmente essa documentação, que será analisada para possível deferimento. Uma vez sendo aprovada, em janeiro haverá a convocação desse candidato para a matrícula, que a gente tem como pretensão abrir a turma no dia 21 de janeiro, no período noturno. E conta pra gente, há um prazo limite aí para as inscrições ou elas seguem até o preenchimento de todas as vagas? Sim, existe um prazo, inclusive eles já começaram no dia 18 de novembro e terminam agora no dia 19 de dezembro. E qual que é a importância da formação técnica na área de enfermagem para quem deseja ingressar no mercado de trabalho na área de saúde? A formação técnica por si só, ela já é uma formação mais rápida e de alta absorção no mercado. A da enfermagem, ela tem um leque muito grande, uma versatilidade, que esse profissional não se restringe apenas ao hospital, mas ele pode trabalhar em clínicas, indústrias, redes públicas, privadas. Então, assim, é um potencial para quem deseja ou iniciar uma nova profissão, ou quem está ingressando no mercado de trabalho. Então, é uma formação muito importante para se desenvolver.
É isso, Renata, muito obrigada. Então a gente lembra que as inscrições devem ser feitas presencialmente aqui na Secretaria do IEP, na Rua Vilaça, número 575, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã à 1 da tarde e das 2h30 às 6h30. E o resultado da seleção vai ser divulgado dia 19 de janeiro e, como a Renata falou, as aulas estão previstas para começar no dia 21 de janeiro. Eu volto com você no estúdio. Legal, Ana, muito obrigada pelas informações. Então, reforçando, quem tem interesse em participar, precisa preencher o formulário que está disponível no site iepsantacasasjc.com. E quem busca por emprego pode encontrar uma vaga na nossa agenda de serviço. Todos os dias divulgamos as oportunidades disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem uma oportunidade de emprego para açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de embalador, ajudante de lavador de automóvel, ajudante de obras, ajudante de pizzaiolo, analista de negócios, analista de recursos humanos, assistente administrativo, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, barista, biomédico, eletricista de instalações, funileiro de automóveis, jardineiro, lavador de automóveis, mecânico de automóvel, montador de andaimes, operador de empilhadeira, operador de teleatendimento ativo, organizador de evento, pedreiro, pizzaiolo, promotor de vendas, repositor de mercadorias, servente de obras, telhador, vendedor interno. Ainda há vaga para pessoas com deficiência no cargo de operador de teleatendimento ativo. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, Centro. E toda terça-feira é dia da sua dose semanal de bem-estar aqui no Boletim Legislativo. Você sabia que proteger a pele vai muito além do protetor solar? No nosso Pílulas de Saúde, vamos mostrar outras maneiras de se cuidar no dia a dia e evitar os danos causados pelo sol. Olá, meu nome é Karine Okamoto, sou médica dermatologista. A gente sabe que o protetor solar é o que realmente a gente lança a mão para usar todos os dias, mas existem outros métodos aí para proteção solar. Então, os métodos físicos, uso de chapéus, principalmente com abas largas, que protege a orelha, a nuca, que muitas vezes é esquecido. Uso de proteção com camiseta UV, então aquela camiseta manga comprida, principalmente quando for se expor mais ao sol, fazer atividade física. Geralmente ele vem escrito FPU 50+, então essa é a quantidade apropriada, são tecidos que vão bloquear mais de 90% da radiação ultravioleta. Além disso, óculos de sol, né, para proteger os olhos. E evitar os horários de maior incidência da luz, então ultravioleta, então evitar entre 10 e 16 horas e procurar sombras. E falando em proteger a pele do sol, este mês é dedicado a uma campanha que alerta para os cuidados com a pele, o Dezembro Laranja, que destaca a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de pele. A doença é o tipo de câncer mais frequente no Brasil. O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum do Brasil. Corresponde a 30% de todos os tumores malignos do país. E um dos vilões para esse número expressivo é o sol. O câncer de pele ele é o mais comum no Brasil por alguns motivos. Nós temos uma alta incidência de sol aqui no nosso país, e isso é um dos fatores de risco, e também a pele é um órgão que fica muito exposto a essa radiação. Por isso ele acaba como o câncer mais comum de todos. Os sinais podem ser evidentes ou não. Uma simples pinta ou uma mancha, que muitas vezes parecem ser inofensivas, podem ser câncer de pele. Uma avaliação como essa, em que o médico examina com uma lente apropriada, é sempre recomendada.
Temos que ficar atento a alguns sinais, como o surgimento de manchas, pintas, feridas que não cicatrizam, pequenas lesões que a pessoa não tinha antes e que foram surgindo com a vida adulta. Esses sinais podem ser fatores que indicam câncer de pele, por isso vale a pena ser examinado durante uma consulta dermatológica para que seja avaliado pelo dermatologista para saber se é ou não um câncer de pele. Como o médico dermatologista explica, existem 3 tipos de câncer de pele, cada um com uma característica diferente. O mais comum deles é o carcinoma basocelular, mas além dele existem o carcinoma espinocelular e o melanoma. O carcinoma basocelular, ele costuma ser mais comum em pacientes com a pele mais clara, então tem que ficar atento a sinais como surgimento de manchas, pintas, nódulos, que são pequenas lesões com relevo, ou até mesmo úlceras que não cicatrizam em regiões principalmente do rosto, dos braços, regiões que tomam radiação solar, que nós chamamos de áreas fotoexpostas. O carcinoma espinocelular também é mais comum nesses pacientes, especialmente na região dos lábios, também na região da orelha, região de dorso das mãos, do braço, também é uma região bem comum. E o melanoma pode acontecer em qualquer pessoa. A gente sabe que tem alguns tipos de melanoma que são mais comuns em pacientes com a pele clara e alguns tipos de melanoma são mais comuns em pacientes com a pele negra. Então a pele negra também apresenta o risco de câncer de pele e tem que ficar atento e o paciente tem que tomar cuidado. Pois é, não tem público específico para o câncer de pele. O protetor solar é indispensável para todos. Mas os idosos que não tiveram cuidados com o sol ao longo da vida são a maioria dos diagnósticos. Foi o que aconteceu com a mãe do vereador Rogério da Cazem, que desenvolveu a doença pela exposição solar que teve ainda na infância. A minha mãe, tempos atrás, ela surgiu uma ferida no rosto dela e a ferida, ela aparentemente estava curada, mas assim, do nada começava a verter um líquido, né, uma secreção. Levei minha mãe então ao dermatologista e foi constatado que minha mãe estava com câncer de pele. Quando eu falei para a médica, mas como que pode isso? A minha mãe, ela passa o protetor solar, ela se cuida, ela não fica exposta, né, aos raios o tempo todo. Ela perguntou para minha mãe, a senhora trabalhou na roça quando era criança? Minha mãe falou sim. Ela falou, pois é, isso aí é de quando a senhora era criança. Para trazer ao conhecimento das pessoas os perigos do câncer de pele, existe a campanha Dezembro Laranja, uma ação nacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da doença, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. É um mês muito importante, nós fazemos várias campanhas. E em vários serviços de dermatologia, especialmente os serviços com hospital residência, onde nós treinamos os futuros dermatologistas do Brasil, inclusive eu sou professor em um desses hospitais, nós fazemos campanhas e vários pacientes passam em consulta e têm as pintas examinadas. Então vale a pena você ver se tem algum ponto perto da sua casa que vai acontecer a campanha Dezembro Laranja para que você possa passar por um check-up dermatológico. Em 2025, a campanha Dezembro Laranja foi incluída na agenda de debates do Congresso Nacional. Uma das propostas é que o protetor solar entre na lista de itens essenciais da reforma tributária. Com isso, os impostos sobre o produto diminuiriam e acredita-se que a queda do custo final facilite a compra da população. Além disso, é importante que o próprio poder público pense em ações para incentivar o uso e a distribuição do filtro solar. O protetor solar ele é fundamental e acho que muitas pessoas ainda têm o preconceito em achar que o protetor solar é uma coisa muito oleosa, com cheiro ruim. Hoje em dia existem muitos protetores bons no Brasil, então houve uma evolução desse mercado. Então acho que vale a pena vocês testarem os novos protetores solares mais modernos, que vocês provavelmente vão gostar e vão se adaptar com o uso diariamente. Eu costumo brincar que utilizar protetor solar é igual escovar o dente, tem que ser feito todos os dias, mais de uma vez ao dia. O vereador Rogério da Cazem apresentou um projeto que foi aprovado na Câmara para a instalação de coberturas de sombreamento em praças e parques da cidade. Ação que também ajuda na prevenção da exposição solar para crianças e idosos. A intenção é essa, que as crianças tenham um local coberto, que elas pratiquem suas atividades de formas adequadas e principalmente em segurança, porque isso também é uma questão de saúde pública. Para o vereador, pensar em ações de prevenção ao câncer de pele é uma obrigação do poder público. E iniciativas como o Dezembro Laranja são muito importantes para isso.
importante a conscientização, porque tem pessoas que só procuram um médico, né, quando ela já está sentindo dores, quando, por exemplo, já está com uma ferida na pele, né, ou uma situação de muito avançado. Então é importante que a pessoa vá ao médico, faça uns exames, né, vá ao dermatologista, porque quando o médico consegue constatar de imediato que há ali um sintoma da doença, o tratamento é mais fácil, né, é mais rápido. E sabemos que dezembro é marcado por dias mais ensolarados e quentes, por isso fico alerta, se proteja contra o sol e use filtro solar. Bom, o Boletim Legislativo fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Lembrando que já, às 4 horas da tarde, tem sessão aqui na Câmara. Você pode acompanhar o trabalho em plenário pelo canal do YouTube da TV Câmara. Até amanhã. Tchau!